O mortal é aquele que, em matéria grave, leva à condenação da alma. Na ortodoxia cristã são 7 os pecados mortais. São eles: orgulho, ganância, lascívia, inveja, glutonaria, comer demais, raiva, indolência ou preguiça. Cada um desses pecados são perigosos, não só por causa da destruição que eles causam, mas pela habilidade sorrateira que cada um desses pecados tem de enganar. Talvez nessa lista nenhum deles é mais sorrateiro do que o orgulho. O orgulho é o líder do grupo. Poderíamos dizer, ele é o pai orgulhoso da glutonaria, a mãe orgulhosa da ganância e de todos os outros que foram criados no seu leite de egoísmo. E será que nós também não temos algumas semelhanças com eles também? Anos atrás eu vim para a América em 1979 e juntamente com o pastor Milson e outros, tivemos embaixo do ministério de um pastor que toda vez que começava a pregar, mandava que todas as pessoas colocassem as mãos no rosto. Aí a gente colocava. Ele dizia assim: agora tira. E a gente tirava. Ele perguntava: vocês sabem o que vocês fizeram? E a gente dizia não. Mesmo passando por 7 ou 8 vezes, ele sempre dizia não. Ele dizia assim: vocês estão tirando a máscara. Tirar a máscara é muito importante. Tirar a máscara significa a gente reconhecer as nossas falhas, reconhecer as nossas dificuldades, reconhecer as nossas fraquezas. Será mais fácil resistir esses pecados e principalmente o orgulho se nós entendermos quão mal é este pecado. E por isso hoje eu quero examinar, na série de mensagens que nós estamos fazendo sobre pecado, em geral, esses pecados e especificamente o pecado do orgulho. Pecado é uma palavra no português derivada de 2 palavras no original grego e hebraico, as línguas originais da Bíblia, do Velho e do Novo Testamento. Tanto o hebraico como o grego oferece a mesma definição para a palavra pecado. Pecado é errar o alvo. A ideia é que existe um alvo, e esse alvo na Bíblia é a justiça de Deus, a santidade de Deus, o padrão alto de Deus, encontrado tanto no Velho como no Novo Testamento. No Velho Testamento, Deus diz claramente ao seu povo: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Padrão, santidade. No Novo Testamento, esse mesmo padrão é repetido, e Jesus vai mais além, diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Gente, vamos ser sinceros, quem de nós alcançamos esse alvo? Quem de nós podemos acertar esse alvo? Até essa pessoa que tem o telefone ligado agora errou o alvo bastante. O padrão é muito alto. A ideia é que, por mais que a gente tente, por mais que a gente busque cumprir todos os mandamentos de Deus, nós falhamos. Isso não significa que nós podemos pecar e justificar os nossos pecados. Isso significa simplesmente que não há nenhum justo, nenhum sequer. A Bíblia coloca dessa forma: todos pecaram. Isso inclui eu e você, gente. E destituídos estamos da glória de Deus. Então, quando a gente entende a definição de pecado, nós encontramos e temos que reconhecer que todos os pecados são errados. Mas isso não significa que todos os pecados são iguais. Então eu quero fazer algumas afirmações iniciais sobre esses 7 pecados mortais. Vamos lá. Primeira afirmação: todos os pecados
são errados, mas alguns causam mais danos do que outros. Vou repetir. Todos os pecados são errados, mas alguns causam mais danos do que outros. Pense, por exemplo, no pecado da preocupação ou ansiedade. Eu, graças a Deus, sou uma pessoa que durmo facilmente. Eu posso tomar café às 9 horas da noite, o meu café é feito na minha cafeteira italiana especial, que cheira toda a casa, e agora o pessoal está comprando direto, agora todo mundo tem essa cafeteira. Então, eu faço aquele meu café forte, gostoso, cheiroso, e agora me deram um pilão preto, disse que é melhor do que o vermelho. Aí eu faço aquele café cheiroso, que cheira a casa toda, os meus vizinhos, todo mundo quer saber o que é. Eu posso tomar 9 horas da noite, 10 horas eu estou dormindo sem nenhum problema. A única coisa que tira o meu sono é preocupação. Quando eu estou preocupado, não consigo dormir. Teresa olha para o lado, vê meus olhos abertos, ela sabe, você está preocupado, você está pensando alguma coisa. Preocupação tira o meu sono. E a Bíblia diz que preocupação é pecado, porque preocupação é não confiar em Deus. Preocupação é tentar resolver os problemas com as nossas próprias forças, e Jesus diz que isso é pecado. Mas vamos ser sinceros, esse pecado só prejudica quem se preocupa. E talvez a esposa ou o esposo daquele que se preocupa, porque não consegue dormir também. Mas geralmente não causa dano a muitas outras pessoas. A gente não pode comparar, por exemplo, o pecado da lascívia ou da ganância com a preocupação. Todos são errados, mas alguns causam mais danos do que os outros. Segunda afirmação: todos os pecados são errados, mas alguns são absolutamente mortais. Morte significa separação. Todos os pecados são errados: mentira, adultério, lascívia, fofoca. Mas alguns são absolutamente mortais. Os erros mortais que nós cometemos não só destroem a nossa reputação, os nossos relacionamentos, mas eles também fazem de nós prisioneiros. Pecados mortais, por exemplo, geram outros pecados. Tome, por exemplo, a ganância. A ganância é um pecado mortal, pois ela nos motiva a roubar, a mentir, a oprimir a outros para satisfazer as nossas próprias demandas. Então, quando a gente tem ganância, ela gera outros pecados que vão trazendo destruição. Inveja é um outro pecado mortal porque cria suspeita, violência e outros pecados desta forma. A lascívia é um dos piores porque ela desumaniza a gente. Ela descaracteriza o natural, ela coloca o eu acima de qualquer coisa. E se não cessar, todos esses pecados mortais são como chupa-sangues em nossa vida, que vai tirando a nossa vitalidade espiritual, vai tirando os nossos relacionamentos e vai destruindo a nossa vida. Cada pecado mortal gera até mesmo consequências sociais. Scammon foi um autor que escreveu esse livro, Os 7 Pecados Mortais. E na introdução desse livro ele diz o seguinte, ele diz assim: pornografia gera, ele diz assim, cada pecado mortal gera até mesmo consequências sociais terríveis como pornografia, glutonaria, abuso de substância química, terrorismo, violência, indiferença ao sofrimento dos outros, discriminação. Em outras palavras, Scammon está dizendo que o problema com esses pecados mortais é porque eles não só afetam a pessoa, a família, a igreja, mas destrói a sociedade. E nós estamos vivendo em dias assim. Terceira afirmação importante: todos os pecados são errados, mas alguns podem fazer outros tão miseráveis como nós. Alguns atos de desobediência podem trazer consequência para nós, mas os pecados mortais, eles vão muito mais além. Scammon, nesse livro, ele diz o seguinte: todos nós, de uma forma ou de outra, lutamos constantemente com o pecado. Vou repetir a palavra de Scammon. Todos nós, de uma forma ou de outra, lutamos constantemente com o pecado. Embora a raiva não automaticamente nos faz homicidas,
A nossa lascívia não nos faz estrupadores. A nossa ganância e inveja não nos faça criminosos. Estes pecados, junto com a glutonaria, arrogância, preguiça, geralmente fazem os que vivem conosco miseráveis. Por isso que eles são chamados de pecados mortais. O que eu quero fazer hoje, eu quero fazer uma análise do que nós sentimos ser o pecado mortal mais grave de todos. Na Bíblia, quando nós olhamos a lista dos 7 pecados mortais, orgulho, ganância, lascívia, inveja, glutonaria, raiva, indolência, nós vamos encontrar passagens bíblicas, admoestações, tanto no Velho como no Novo Testamento, para todos esses 7. Mas é muito interessante como a análise bíblica mostra que Deus reserva a condenação maior para o pecado do orgulho. E eu quero fazer uma análise bíblica então sobre o orgulho. Vamos começar com algumas perguntas. Primeiro, o que é e como começou? Vamos definir orgulho. Orgulho é conceito elevado ou exagerado de si próprio. É amor próprio demasiado. É soberba. Note que a palavra demasiado está em todas as definições. Amor próprio é importante. Autoestima é importante. Humildade em extremo é ruim. Devemos nos apreciar e apreciar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Senão não podemos ser gratos. O problema é o extremismo. O problema é quando é amor próprio demasiado. O problema é quando é uma autoestima inflamada, em extremo. O orgulho nos diz que nós somos autossuficientes e que não precisamos de ninguém. Tomé Aquinas, um dos grandes pensadores da história da igreja, diz que o orgulho busca o louvor de outros a qualquer preço. E Aquinas diz, no fundo, o orgulho é despreza de Deus e recusa de obedecê-lo. Aonde que começou o orgulho, gente? Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, por favor. Vamos olhar a palavra de Deus. E hoje nós vamos estar vendo vários versículos da palavra de Deus juntos. Então abra sua Bíblia comigo. Isaías, capítulo 14. Muito antes da criação do mundo, muito antes de Deus criar Adão e Eva, muito antes da queda do homem do jardim de Éden, havia no céu seres angelicais. E entre os seres angelicais havia um chamado de Lúcifer. Lúcifer era, de acordo com o texto bíblico, parece indicar que era um dos querubins que Deus tinha escolhido, um arcanjo especial, encarregado possivelmente de toda adoração e de louvor do céu. O texto sagrado nos diz em Isaías 14, começando do verso de número 12, o seguinte: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã. Estrela da manhã, no latim, é da onde se tira a palavra Lúcifer. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, ao ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Verso 14. Serei como o Altíssimo. Mas as profundas do Seol você será levado, irá ao fundo do abismo. Na eternidade passada, o orgulho nasce no coração desse ser, e Lúcifer se torna Satanás, o
o ser que desejou ser mais do que Deus. O orgulho entrou no seu coração e de anjo de luz, ele se tornou príncipe das trevas. Pensa nisso, irmãos. De anjo de luz, príncipe das trevas. Ele queria reinar sobre um reino, e foi-lhe dado um reino, o reino do inferno. E desde então, ele tem tentado usar a mesma artimanha para levar a todos aqueles que caem na mesma armadilha que ele caiu. É só olhar o primeiro pecado. Qual foi a base do primeiro pecado? O que ele usou como isca para engodar, para tomar Eva e Adão? Disse claramente o texto sagrado que ele chega para ela e diz: Eva, se você comer desse fruto sagrado, você será como Deus. Exatamente o que ele queria. E a Bíblia diz que isso abriu o coração dela. E ela comeu do fruto proibido e deu ao seu esposo. Todo pecado começa exatamente com orgulho. Toda desobediência começa exatamente com esse sentimento de querer ser Deus, de saber mais do que Deus, e como diz Tomé Aquinas, de desrespeitar os seus mandamentos e não querer obedecê-lo. Foi a mesma artimanha que Satanás tentou usar com Jesus, só que Jesus não caiu, Jesus venceu. Mas a gente está lendo a Bíblia. Nós estamos agora, se você está acompanhando a gente na leitura da Bíblia, nós estamos lendo a história de Saul. O que levou Saul à queda? Orgulho. Aí a gente começa a ler a história de Davi. O que leva Davi à queda? Orgulho. O que leva Sansão à queda? Orgulho. O que leva Gideão à queda? Orgulho. É a raiz de todos os males. É a raiz de todos os pecados. O que Deus pensa sobre o orgulho? É muito interessante, e eu repito novamente, que Deus, na sua palavra, reserva as condenações maiores na Bíblia para o pecado do orgulho do que qualquer outro. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Provérbios. Vamos olhar alguns versículos juntos. Provérbios, primeiro, capítulo de número 6. Provérbios 6 traz uma lista de pecados que Deus abomina, que Deus detesta. Geralmente, quando você tem uma lista de pecados, soberba, se não é o primeiro, está logo no início de todas as listas. Capítulo 6, verso de número 16. Diz o seguinte: há 6 coisas que o Senhor odeia. Diga comigo, odeia. Bem, se Deus odeia alguma coisa, é porque essas coisas são repugnantes. Para Deus odiar alguma coisa, é porque essas coisas são terríveis. Então há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. É um paralelismo. Número 1, olhos altivos, soberba. Língua mentirosa, 2. Mãos que derramam sangue inocente, 3. Coração que traça planos perversos, 4. Pés que apressam para fazer o mal, 5. Testemunha falsa que espalha mentiras, 6. E aquele que provoca discórdia entre irmãos. Isso é fofoca. É outro assunto de outro pecado que não é mortal, mas também é capital, mata muito. A lista de 7, primeiro deles, olhos altivos. Deus detesta, Deus abomina, Deus não gosta. Provérbios capítulo 8, finalzinho do verso de número 13, diz o seguinte, 8, 13. Temer o Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Odeio o orgulho e a arrogância.
capítulo de número 16, Provérbios 16, verso de número 5, muito forte essa. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Gente, é algo que Deus realmente abomina. E no capítulo de número 16 e o verso de número 18 traz um ensinamento tremendo. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Esse paralelismo nos ensina alguma coisa interessante. Primeiro diz assim: o orgulho vem antes da destruição, ou seja, antes de qualquer destruição sempre é precedida pelo orgulho. E aí diz assim: o espírito. Então, orgulho é um espírito altivo. É alguma coisa que entra. Não estou dizendo que é um demônio, não é demônio, é pecado, é diferente. Mas é um sentimento sorrateiro que vai entrando na vida de cada um de nós e precede a queda, e precede a destruição. No Novo Testamento, no livro de Tiago, capítulo 4, Romanos capítulo 1 e 2 Timóteo, capítulo 3, eu queria olhar com vocês essas três passagens. Vamos começar em ordem. Romanos, capítulo 1. Vamos lá, eu falei para vocês que hoje a gente vai ler bastante na Bíblia. Alguns de vocês estão acostumados a sempre eu projetar, e nem traz Bíblia mais para a igreja. Mas, de vez em quando, a gente vai fazer isso, porque a gente está encarando as nossas fraquezas. Começando no verso 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que supriram a verdade pela injustiça. Então Deus está lançando a sua ira, Deus está irado com o mundo por causa de certas coisas. Porque o que de Deus se pode conhecer, verso 19, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina tem sido claramente sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homens mortal, bem como, diz a palavra de Deus, de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, pela degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disto, Deus os entregou a paixões vergonhosas. As suas mulheres trocaram a contrária à natureza, não é? Diz a palavra de Deus, verso de número 27 aqui. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres, se inflamaram de paixão uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além de tudo isso, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou à sua disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. Aí assim, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros. Não sabia que essa palavra estava na Bíblia? Bisbilhoteiro, caluniador, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. São insensatos. E a Bíblia diz então que Deus está irado com o mundo por causa desses pecados. E como parte de tudo isso está a soberba, está o orgulho, achar que nós somos deuses. Em 2 Timóteo, capítulo 3, nós temos falado dessa passagem várias vezes.
O apóstolo Paulo fala a respeito das características do mundo nos últimos dias. E ele diz para nós claramente assim: saiba disto, verso 1: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos e etc. Arrogantes e presunçosos. E para terminar, Tiago capítulo 4, que serve de base para nós nessa mensagem. Tiago claramente diz para nós, no capítulo 4 e no verso de número 6, que Deus resiste aos soberbos. Por que Deus resiste aos soberbos? Porque, como Tomé Aquinas disse, o orgulho na verdade é desprezo de Deus e recusa de obedecê-lo. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Como o orgulho se manifesta, gente? Diferente da glutonaria. Glutonaria é fácil de detectar. Você sabe quem é glutão ou não? É só você olhar e ver ele comendo ou ela comendo. Raiva, muito fácil de detectar. Ganância, fácil. Dos 7, o único que é difícil de detectar é o pecado do orgulho. Ele geralmente se mistura com o nosso estilo de vida, fazendo quase que impossível de detectá-lo. E uma das razões disso é que a gente tem exaltado esse pecado numa virtude que ele não é. E as formas mais óbvias que o orgulho se expressa é ar de superioridade. O meu país é melhor, a minha cultura é melhor, a minha comida é melhor, a minha igreja é melhor, a minha família é melhor, a minha língua é melhor, ninguém limpa a casa como eu, ninguém faz comida como eu. E aos poucos a gente vai acreditando tudo isso. E a gente acha que a gente é melhor do que todo mundo. A gente acha que é mais santo do que todo mundo, que nós somos mais justos do que todo mundo. E aos poucos o orgulho vai entrando na nossa vida. Atitude egoísta, querendo só para nós, querendo só aquilo que vai satisfazer a mim. Atitude de ganhar a qualquer preço ao ponto de sacrificar relacionamentos no altar do sucesso. Às vezes por causa de um trabalho a gente perde amizades. Por causa de $300 a gente perde amizades antigas. Por causa de um benefício brigamos com familiares e ficamos brigados por anos. Busca de louvor a qualquer preço, desejo de reconhecimento público. Gente, vamos tirar a máscara. Todos nós sofremos de alguma forma a manifestação do pecado de orgulho. Jesus escreveu 7 cartas a 7 igrejas e a gente cobriu sobre isso na série de Apocalipse. Mas uma delas, Jesus reservou a admoestação mais dura para as 7 igrejas. Ele reservou o castigo mais duro, as palavras mais duras para a igreja de Laodiceia. E o problema da igreja de Laodiceia não era que eles tinham deixado o primeiro amor, não era que eles tinham pecado ou permitido que o pecado dos nicolaítas ou Jezabel entrasse. A igreja de Laodiceia não era conhecida por uma igreja de pecado de adultério, nem de pecado de fornicação, nem de pecado de idolatria. O pecado da igreja de Laodiceia era orgulho. Jesus disse: vocês são orgulhosos, vocês acham que vocês não precisam de ninguém, vocês acham que vocês alcançaram tudo. E Jesus disse assim: eu vou vomitar vocês da minha boca. Interessante isso. O orgulho também pode se manifestar de forma mais sutil, como atração física, riqueza, conhecimento, status social, poder sobre outros. Eu gosto muito do Facebook, eu acho que foi uma tremenda maneira da gente estar conectado. Eu estava preparando essa mensagem e outro dia eu acordei de manhã cedo, depois eu acordei cedo, estava lendo as notícias, falei assim, eu vou fazer um exame aí e vou ver as fotos postadas hoje, nesse dia de manhã. Aí abri
a pessoa usou um Instagram que tem então 4 fotos numa só. Era uma mulher. Numa foto ela mostrava suas unhas. Noutra foto ela mostrava o seu rosto. Outra foto ela mostrava os seus sapatos. E na outra ela mostrava todo o seu corpo. E ela dizia assim: este é o meu look para o dia de hoje. Interessante aquilo. E tudo que ela quer é que a gente vá lá e põe like. Quanto mais like, mais ela ficava animada. Gente, todo mundo aqui posta, sim, quem tem Facebook, todo mundo põe fotografia. Aí você põe a fotografia da sua netinha, ou a fotografia do seu filhinho, e tudo que você quer é que a pessoa diz: I like it, é linda demais. E aí o seu orgulho fica, você fica cheio de si. Pastor, o senhor é contra isso? Não, eu vou colocar a foto da minha netinha assim. Eu não sou contra isso. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que se a gente deixar, o orgulho entra mesmo, irmãos. Entra mesmo. Se a gente deixar, a gente pensa que é o tal. A Bíblia diz que um dos sinais dos últimos dias é que os homens se tornariam amantes de si mesmo. Aí a gente vai malhar em uma academia e tem um espelho enorme. Aí depois de 1 hora você vai na frente do espelho e fala: valeu a pena. A gente gosta disso. A gente gosta que as pessoas dizem: você é bonito, you look good. E quando alguém diz assim pra gente que tem essa dificuldade: você perdeu peso. Rapaz, mas sounds good. E essa? Você tá mais novo. Aí você está do lado do seu filho e vai: parece irmão. Rapaz, esse negócio levanta a gente. Não estou dizendo que é nada errado. Isso é algo natural, irmãos. Lembra que na definição, o problema é exagerado. O problema não é postar uma foto. O problema é só postar a sua foto. O problema não é querer que as pessoas falem de você. O problema é que você só quer que fale de você. E chega um ponto que as pessoas buscam louvor próprio a qualquer custo. Em meus anos, e não são poucos, de pastor, eu já vi grandes homens e mulheres de Deus que subiram no púlpito e depois caíram por causa do orgulho. Nos anos 80, um dos meus heróis, mentor, foi Jimmy Swaggart. Eu me recordo como se fosse hoje que eu estava em Oakland, ouvindo ele pregar. Naquele dia o homem pregou com uma unção tremenda. Mas teve um momento que ele começou a falar que eu vi orgulho na sua voz. E como diz Provérbios, passaram-se alguns meses e aquele homem caiu. Eu sei que está sendo gravado e que vai ao ar, isso em vários lugares, mas eu preciso falar isso. Nós estamos vivendo numa época tão ruim, irmãos. Eu estava falando com um determinado pastor no Brasil, e os pastores hoje estão preocupados com essa... A gente convida pessoas para pregar na igreja, e hoje eu já fiz uma decisão. Nós temos pregadores aqui o suficiente. Eu prefiro usar os nossos pregadores do que trazer de fora, porque o negócio está feio. E esse determinado pastor estava falando comigo sobre um determinado cantor que ia na igreja dele, e ele fala assim: pastor Fernando, o que o senhor acha disso? Me dá a sua opinião. E aí ele passou para mim as exigências desse cantor lá no Brasil. E o cantor dizia assim: para mim ir na sua igreja eu quero tanto. Estipulou um valor altíssimo. Eu quero passagens, 9 passagens. Para ir para o aeroporto eu quero uma van com ar-condicionado e bancos reclináveis. Se for 2 horas até o aeroporto, mas se levar mais 2 horas tem que ser um ônibus leito. Todas as pessoas que fizerem lanche, qualquer lanche precisa ser reembolsado. E aí a lista continua. Pai, me veio dentro de mim, eu pequei, porque veio o pecado da ira mortal entrou sobre mim.
E sobre a Tereza também. Então não foi só eu que pequei, não. Você está junto comigo. Rapaz, eu fiquei tão na carne. Eu peguei o telefone, fiz uma ligação para ele e falei assim: meu irmão, pergunta para ele. Aí a Tereza foi comigo: vai lá, fala e pergunta lá. Ela me instigou: Eva. Nós dois conversando, a gente fala assim: vamos perguntar para, já que é assim, então também os pastores têm direito a fazer pergunta. Pergunta a ele quantas horas ele vai orar juntamente com a sua equipe, quantas almas ele garante que serão salvas, quantos vão ser batizados com o Espírito Santo. Se é para exigir, a gente também pode exigir. O negócio está triste, irmãos. Então hoje nós estamos vendo que o palco se tornou hoje um lugar de show. E é pregadores e cantores. Show gospel. O orgulho entrou. As pessoas andam como se fossem o Deus desse mundo. E quando sai, não pode ficar no meio do povo, não. Um dos cantores que eu mais gostava nos anos 70, eu nasci em 61, sou menino. Mas eu sempre gostei de Elvis Presley. Eu gostava dos Beatles e dos Elvis Presley. Sempre gostei. Não sei se eu gosto ainda não, mas eu gostava. Mas, principalmente o Elvis Presley antigo eu gostava. Então esses dias eu estava lá em casa, eu faço meus exercícios todo dia, assistindo televisão, assisto programa de televisão, 30 minutos diariamente, eu estou lá assistindo. E aí eu estava assistindo e tinha um comercial sobre 25 anos da morte de Elvis Presley, que comemorou agora. E aí eles estão lançando um DVD de coisas de lugares que ele foi, igrejas que ele cantou. E eu estava assistindo aquilo, fiquei interessado, porque eu gosto das músicas deles, Love Me Tender. Eu gosto dessas músicas, né? E aí ele começou a cantar e eu fiquei parado assim, exercitando, né? Claro, parado, não podia parar. Exercitando. E aí vendo aquilo. E aí eu vi ele cantando num coral. Puxa, estava ungido o homem. Aí daqui a pouco foi passando, ele foi engordando, ele foi ficando mais velho, e rock and roll e tudo. Aí eu parei para pensar, já ia pregar essa mensagem, estou meditando na semana toda. O que aconteceu com esse homem? Aonde é que ele errou? E aí o Espírito Santo falava no meu coração: o orgulho entrou. O orgulho entrou. E se a gente não parar, a gente vai ver que o orgulho se manifesta sorrateiramente. Quando você toca um instrumento, Deus tem te dado um talento tremendo para ser um músico fabuloso. Ou quando você canta, Deus te deu uma voz tremenda. Ou Deus confiou você riquezas. Deus confiou você uma mulher bonita, um homem sábio, um homem cheio do Espírito Santo, filhos saudáveis. E aí você começa a achar que você é o tal. Deus detesta orgulho, irmãos. Por experiência própria. Quantas vezes? Às vezes eu prego uma mensagem e eu saio dali alegre. Semana seguinte, sai tudo errado. É Deus dizendo: eu não compartilho minha glória com ninguém. Eu fui pregar no Brasil há pouco tempo atrás. Preparei a melhor mensagem e havia uma expectativa tremenda. E eu estava achando que aquele dia seria, tudo ia acontecer. Quando eu fui lá falar, falei uma bobagem tremenda do púlpito, irmãos. Eu queria dizer que o Espírito Santo, eu não me lembro agora, eu queria dizer que ele era... eu queria dizer que ele era imprevisível, eu disse que ele era impotente. E isso aí, pior que eu repeti 3, 4 vezes. Aí até que o irmão vem para mim: pastor, impotente é outra coisa. Jesus, misericórdia, não tá aí, você não está no meu papel. Aí eu saí dali e Deus falou comigo: a minha glória não compartilho com ninguém. Com ninguém. Você não é estrela, quem é estrela aqui é o Espírito Santo. Eu já vi pessoas vir nesse púlpito, e eu não estou falando recente não. Quando eu digo nesse púlpito dessa igreja, teve uma vez, nós estávamos na Glad Tires, uma pessoa veio
e cantou um hino, mas aquele dia a glória de Deus desceu, foi tão tremendo. Parecia que o anjo cantava. A mesma pessoa na semana seguinte estava frio, errou, horrível. Por quê? É a mesma pessoa. Deus diz: a minha glória não dou para ninguém, principalmente na minha casa. Às vezes a gente acha, tinha o tal. É por isso que eu não permito, irmãos, eu não permito na igreja ninguém aplaudir para outra pessoa, a não ser para Jesus Cristo. A gente não aplaude para ninguém. Na igreja a gente só aplaude para Jesus. E quando a gente aplaude para alguém, é para Jesus, por causa da bênção dele na vida da pessoa. A gente tem que ter cuidado. Existe um exemplo bíblico muito interessante no livro de Daniel, capítulo 4. Daniel 4 conta a história do rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor, ele construiu um império tremendo. Daniel conta que esse rei era um rei orgulhoso. Toda vez que um sonho era interpretado, ele interpretava para si. Fez uma estátua de si mesmo e queria que as pessoas o adorassem. Um dia Daniel chega para ele e fala assim: rei, você sonhou um sonho e Deus vai trazer um julgamento tremendo na sua vida se você não se arrepender. E a Bíblia diz em Daniel capítulo 4 que passaram-se 12 meses, o rei não se arrependeu. Até que um dia ele estava em cima do seu palácio e a Babilônia tinha o que era chamado os jardins suspensos da Babilônia, que era uma das belezas do mundo antigo, uma das 7 maravilhas. Ele olhou aquilo tudo e falou assim: não é esta a Babilônia que eu construí para o meu louvor, a minha glória, a minha habitação. Naquele mesmo momento a voz veio do céu: tirado será o teu reino, e você será humilhado e vai viver com os animais. Ele foi acometido de uma doença terrível. E a Bíblia diz então que ele ficou por muito tempo vivendo como animais. Um dia ele volta a si. Um dia ele reconhece o seu pecado. E é isso que diz o texto sagrado. Somente ouça: ao fim desse período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir a sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra e a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Aí ele diz assim, final do capítulo 4: agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, todos os seus caminhos são justos. Agora preste atenção: e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que eu tenho e tudo que eu sou, é por causa de Deus. Se Deus confiou nas suas mãos bens, posição, é porque Ele quer que você glorifique a Ele com tudo. Eu queria que você prestasse atenção aos projetores nesse momento, porque eu quero deixar 3 avisos práticos. Primeiro, a gente deve lembrar sempre disso, gente: Deus não gosta
Deus abomina, Deus detesta o orgulho. Tiago capítulo 4, verso 6. Segundo aviso prático, Deus humilha os que andam na soberba, seja quem for. Se a gente achar que o que a gente tem, o que a gente é, vai nos garantir, Deus vai dar um jeito de trazer humildade nas nossas vidas. Terceiro, Deus só dá graça aos humildes. Davi coloca dessa forma: a um coração quebrado e contrito, Deus não rejeitará. Eu quero terminar o culto de uma forma diferente hoje, e você que está assistindo em casa deve fazê-lo também, aí na sua casa, onde você estiver. Queria que a gente ficasse de pé nesse momento. Eu não vou pedir que o grupo de louvor volte nesse momento, porque eu quero que todos participem desse altar. Nós estamos terminando o culto bem adiantado do horário que geralmente a gente termina, porque eu quero deixar um tempo para a gente buscar Deus. Durante toda a história da igreja, uma das atitudes mais lindas de busca de Deus é ajoelhado. Os judeus entendem isso, adoração significa se prostrar. Todos os orientais entendem isso e por isso se ajoelham. Ajoelhar é reconhecer que tem alguém maior do que a gente. Só não se ajoelha quem tem orgulho no seu coração. E o que eu quero pedir é o seguinte: eu quero que nessa manhã toda a igreja procure um lugar no altar, mais na frente possível, e se ajoelhe perante Deus. E ao se ajoelhar, eu quero que você gaste um tempo dizendo: Senhor, tem algum orgulho dentro de mim que precisa de ser tirado? Alguma coisa que está causando destruição em mim? Alguma coisa que eu preciso de pedir perdão? Ninguém vai orar por você, ninguém vai colocar a mão na sua cabeça, é só você e Deus. E pelo menos durante todo esse cântico eu quero que você se adore, se prostre perante o Senhor. E assim o culto vai terminar no altar. Você vai gastar o tempo que você quiser aqui. Hoje não peça ninguém para orar por você. Se você não quiser se ajoelhar, Deus abençoe, o culto está terminado para você. Eu quero que você gaste um tempo na presença de Deus, fazendo um exame, se há algum orgulho que precisa de ser arrancado dentro de você. Você dizer: Senhor, olha para mim, Senhor. Gaste um tempo perante Deus, confessando e pedindo ao Senhor para perdoar e te limpar. Abra o teu coração e diga para Deus: Senhor, eu confesso, eu me humilho perante Ti. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, Senhor, perdoa.
A um coração quebrantado e contrito Deus não rejeita. Diga para Deus, diga para Deus, diga para Deus. Alekashandaralabakurabababasharabalamanias. Yerandekia shondaralabasurabalabasandalamanias. Yebandarebikondalabachurredesi tondorobokurababababosendekia sandalamanias. Igreja do Senhor, o meu espírito está preparando uma igreja para encontrar com o meu filho. Eu estou trabalhando nos corações e ajudando a cada um de vocês ser aquilo que eu quero que vocês sejam. Sem o meu espírito é impossível. Sem a minha palavra é impossível. Vocês são limpos pela palavra que eu vos falo. Igreja do Senhor Jesus, prostrada perante o altar do Senhor, o sangue do meu filho purifica de todo pecado. Olha para a cruz, olha para mim, diz o Senhor. Deixa que eu seja o Senhor da vida de vocês. Abra mão de toda soberba, de todo orgulho, se submeta à minha palavra. Eu não busco sacrifício, eu busco um coração quebrantado e contrito. Eu busco obediência, eu busco entrega. Eu não busco perfeição, porque perfeito sou eu para vocês. Eu busco um coração de homens e mulheres que querem ser como o meu filho. E através do meu espírito eu capacito vocês a viver uma vida de santidade perante mim, diz o Senhor. Proteja-se através da minha palavra. Eu quero lembrar a vocês que o vosso inimigo anda ao vosso derredor, bramando como leão, procurando a quem pode tragar. Por isso que eu tenho enviado a minha palavra, o meu espírito, tenho dado à minha igreja, para a proteção de vocês. Receba a minha paz, receba o meu perdão, receba a minha bondade, receba o meu espírito, para que vocês possam viver em vitória. A vitória em vocês é Cristo em vocês, a esperança da glória. A vitória em vocês é reconhecer que sem mim nada vocês podem fazer. A vitória de vocês é uma dependência completa em mim, diz o Senhor. É por isso que eu chamo vocês para orar, para buscar. Oração, diz o Senhor, é dependência em mim e de mim. Eu dou o meu espírito sobre cada um de vocês esta semana para viver uma vida total contra o pecado e contra Satanás.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que o conforto, a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor, e que juntos possamos viver uma vida de vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.